Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a este webinar promovido pela ABEX, para a gente falar um pouco como os pagamentos recorrentes com cartão impulsionam a economia digital. Eu queria começar agradecendo a participação da audiência de todos vocês e também dos nossos diretores que aqui estão, que dispensam a apresentação, mas vou nominá-los, né? Giancarlo, CEO da Elo e presidente da ABEX, o Stanis, presidente da Cielo, Nuno Lopes, presidente da Visa do Brasil, Otacílio Carvalho, vice-presidente da Amex do Brasil. Raul Moreira, membro do CA, do Conselho do Banco Original, Conselho de Administração do Banco Original. E assim, com essas pessoas, quer dizer, os maiores executivos em suas áreas no mercado brasileiro de meios de pagamentos, que a gente vai bater esse papo com vocês sobre pagamentos recorrentes. Eu vou fazer uma rapidíssima entrada, só para colocar o tema, porque o importante é ouvir as pessoas que estão aqui, que fazem o mercado de meios de pagamento no Brasil. Como todos sabem, a diretoria da ABEX, há alguns meses, ela direcionou os esforços da associação para o desenvolvimento de alguns projetos que pudessem desenvolver e fazer crescer o mercado de meios de pagamento do Brasil. E a gente pode citar N desses projetos, né? Vai lá o débito sem senha na internet, o débito no e-commerce, né? O Click to Pay, o crediário. E o pagamentos recorrentes é mais um desses projetos e um dos mais importantes que entraram na prancheta e foram desenvolvidos na associação, com apoio dos nossos associados e de uma consultoria especialmente contratada para isso. Para liderar esse projeto de pagamentos recorrentes, a diretoria aceitou e indicou o Raul como, além de diretor da ABEX, como líder do projeto. Então, nada melhor do que passar a palavra para o Raul, para que ele possa fazer uma rápida introdução das iniciativas da ABEX nessa questão do pagamentos recorrentes. Lembrando a todos que nossa programação é ficar termos um webinar em torno de 60 minutos, para que a gente possa explorar bem o assunto. Raul, mais uma vez, obrigado pela participação. A palavra é sua. Muito obrigado, Ricardo. Olá a todos. Queria, primeiramente, cumprimentar aí os colegas da diretoria da ABEX, né? Cumprimentar todos os ouvintes, aí, que é uma satisfação a gente estar aqui falando sobre mais um lançamento, um evento, um movimento da indústria de cartões, né? Nós lançamos a Diretiva 14, que é uma diretiva que foi lançada, nós como ABEX, né, publicamos essa diretiva no primeiro semestre desse ano, que, na minha opinião, é um marco na indústria de cartões, né, porque ela estabelece alguns princípios muito importantes de atuação do cartão de crédito junto a alguns segmentos de mercado em que o produto ainda não tem a utilização que a gente entende como potencial utilização, mas ele pode agregar muito valor. Inclusive, essa diretiva ela teve uma novidade bem interessante, que foi estabelecermos em conjunto um manual operacional, indicando para as empresas que provêm serviços de pagamentos como elas poderiam adotar o conceito dos pagamentos, os serviços e prestar esses serviços de pagamentos recorrentes para os nossos clientes. Isso vai permitir que essas empresas que provêm esses serviços de pagamento, sejam as credenciadoras, sejam integradoras, isso é, qualquer empresa que esteja consolidando esse tipo de atendimento aos estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços ao cliente final, possam adotar um modelo padronizado de captura e processamento dessas transações, da maneira mais eficiente possível, e que tenha a melhor experiência possível para os nossos clientes. Eu gosto também de lembrar muito que nós somos muito eficientes, nós como indústria de cartões, somos muito eficientes em determinados segmentos do mercado, que são muito importantes para o consumo das famílias, como é o caso do varejo tradicional, como é o caso do comércio eletrônico, onde o cartão de crédito realmente domina e tem preponderância muito relevante no consumo das famílias nesses segmentos. Mas em termos de recorrência, de pagamentos que têm um certo planejamento, uma certa estabilidade e, como a gente fala, recorrência mensal, né, nós somos muito eficientes hoje no segmento de assinaturas, por exemplo, assinaturas digitais, assinaturas de streaming.
e nós queremos levar esse destaque, toda essa prestação de serviço, para alguns outros meios, alguns outros segmentos de mercado, né? Principalmente porque os nossos serviços como indústria de cartões vem evoluindo muito num processo que você falou muito bem, Ricardo, no início, que acaba se resumindo num processo de ampla digitalização do negócio cartão na economia como um todo, o que vem permitindo que a gente cresça, que a gente ganhe participação no consumo das famílias de modo preponderante e de modo constante. Tá? E nesse aspecto aí, nós temos muitas oportunidades para ocupar, inclusive, um maior espaço no dia a dia do consumo dessas famílias, né? E nós elencamos, conforme você falou, contratamos uma consultoria, buscamos a experiência das associadas da BEX que possuem uma atuação já preponderante em alguns segmentos de mercado e identificamos algumas oportunidades muito relevantes, como, por exemplo, o mercado de educação, o mercado de aluguéis, pagamento de aluguéis, o mercado de mensalidades, de uma forma geral, até mensalidades de plano de saúde, por exemplo, dentre outras série de possibilidades em que haja um pagamento programado e um pagamento mensal e que o cartão de crédito poderia ser o principal instrumento, agregando aí modernidade, segurança e também, para o portador final, uma ferramenta efetiva de planejamento das suas despesas, de centralização e controle das suas despesas. Lembrando também que o consumidor, na verdade, ele agrega muito, ele dá muito valor ao aspecto dos benefícios que os emissores dos cartões colocam à disposição desse consumidor. Então, nós acreditamos que, provendo esse serviço junto ao mercado, os consumidores vão aderir com grande ênfase em função das vantagens que ele tem em termos tanto de segurança, centralização de controle financeiro e também os benefícios de pagamento. Já do lado do estabelecimento comercial, a gente vê a possibilidade de agregar muito valor na parte de integração, na parte de conciliação financeira e também na questão de planejamento do estabelecimento, daquele prestador de serviços, na busca de seus pagamentos, na busca dos seus recebimentos, na busca, inclusive, de combate a eventuais instabilidades nesses programas no planejamento de pagamentos por parte dos consumidores, na inadimplência. Tudo isso aí nós podemos agregar muito valor, visto que as transações feitas por cartões são transações garantidas por parte dos bancos emissores. Por isso que, no que tange aos objetivos da ABEX, é buscar, com essa diretiva, não só estabelecer padrões operacionais, como dar a maior atenção e buscar maior atenção do mercado e das nossas associadas, no sentido de que a gente tem condições de prover um serviço de valor agregado, com uma série de diferenciais. Já estamos com o produto padronizado, o serviço padronizado, e é muito importante que o mercado veja essas vantagens e se beneficie de toda a infraestrutura de pagamentos que nós colocamos à disposição, que muitas vezes, inclusive nos estudos que nós fizemos, nós entrevistamos alguns prestadores de serviços e havia um certo desconhecimento sobre a possibilidade de aceitar o pagamento de cartão na contrapartida da prestação daqueles serviços, por exemplo, no segmento de educação. E isso realmente acabou nos animando ainda mais sobre a possibilidade da gente divulgar cada vez mais esses nossos serviços, divulgar cada vez mais esse nosso produto para a sociedade brasileira, com todos os valores agregados que eu falei aqui. Muito obrigado, Ricardo. Raul, obrigado. Só lembrar a todos que a gente está recepcionando as perguntas, né, na plataforma GoToWebinar. Basta registrar as perguntas que eu vou recebendo aqui e vou formulando aos nossos colegas aí. Então, vamos começar. Doutor Giancarlo, começar por Vossa Excelência. E a ver com você, na visão abordando isso na visão do consumidor, quais são os principais benefícios em se realizar uma transação de pagamentos recorrentes, né? Como é que essa modalidade pode contribuir por uma jornada de compra melhor? Obrigado pela pergunta, Ricardo. E primeiro, boa tarde a todos, boa tarde aqui, colegas desse painel virtual e todos aqueles que estão participando do evento. Excelente iniciativa da ABEX, para a gente poder interagir um pouco mais, não só no grupo aqui, mas, obviamente, compartilhar um pouco
acho que da evolução do nosso setor, né? E obrigado pelo doutor, Ricardo, porque realmente eu não fiz nem medicina nem doutorado, mas tá ótimo. Compras recorrentes, né? Ou a utilização da recorrência, inclusive do ponto de vista de pagamentos. É interessante o que até venho comentando muitas vezes em casa. A gente falou aqui sobre assinaturas e o que é mais comum, né, a gente ter a recorrência nas nossas vidas, mas também, como o Raul mencionou, principalmente depois da pandemia, uma série de outros serviços e produtos entraram no rol de compras recorrentes, né? Eu não estou nem falando ainda da utilização do meio de pagamento recorrente, mas de efetivamente você ter a conveniência de receber na sua casa produtos e serviços que você comumente já adquire, mas sem precisar fazer muito esforço. Eu mesmo, em casa, tem 2 serviços que a gente adicionou nos últimos meses que eu nem sabia que era possível. Um é entrega de frutas e verduras, que agora tem lá uma, inclusive, eu não vou fazer aqui propaganda da empresa, porque não deu nada, pelo contrário, cobra caro para danar, mas definitivamente já é algo programado ali, e todo mundo tira isso já da agenda. E o outro é alimentação e cuidados com pets, que é um negócio incrível lá, né? Cometi a besteira de a gente adquirir um cachorro ano passado, ele também entrou nesse rol ali de agenda de consumo, né? Que é mais um filho, sem dúvida nenhuma. Então, a conveniência de você primeiro ter compra recorrente na tua agenda é realmente uma maravilha. E a hora que você tem um instrumento como cartão para poder fazer o pagamento, é outra grande conveniência, né? Que é você coloca os seus dados uma vez só para aquela recorrência e dali para frente, toda vez que ocorre uma transação, o estabelecimento vai lá diretamente e executa aquela transação do que a gente conhece como passar o cartão na maquininha, assim por diante. Então, essa conveniência e praticidade que a compra recorrente e o pagamento recorrente traz, é simplesmente uma maravilha, né? A gente já vive isso de diversas formas, mas definitivamente aqui fica muito mais explícito. Sem falar, como o Raul colocou no início, do controle que você tem, obviamente, do planejamento e assim por diante. E, obviamente, falando muito de cartão de crédito, todos esses benefícios que a gente já utiliza com bastante intensidade, nós aqui como portadores, os tradicionais programas de recompensa, milhagem, os programas de cashback, isso tudo entra definitivamente no mesmo rol de vantagens, né? Então, você tem uma transação recorrente, coloca o seu cartão que tem benefícios já acoplados na utilização, num pagamento recorrente, cara, isso, de novo, você não precisa fazer muito esforço para que esses ativos que você, de uma certa forma, adquiriu, a partir do momento que você escolheu aquele produto, se tornam também recorrentes para você. Então, para mim, são 4 pontos específicos, depois de toda a historinha que eu contei aqui, né? Mas é praticidade, conveniência, controle e benefícios, que realmente são 4 pontos, o Raul já listou brevemente aqui no início, mas definitivamente que fazem parte desse tipo de transação. Ok, obrigado, Jean. Nuno, vamos explorar um bocadinho você. De que forma você vê que esse modelo de pagamentos recorrentes e suas funcionalidades podem contribuir para ampliar os negócios de estabelecimentos comerciais, né? E também, essa modalidade ela ajuda no processo de fidelização ao negócio, tanto do merchant quanto da credenciadora? O que você acha? Boa, obrigado, Ricardo. Boa tarde, audiência, boa tarde, colegas de indústria. E é sempre bom a gente ter estas oportunidades para falar mais do que a indústria oferece. Tem muitas inovações velhas sendo anunciadas, e é o caso, para mim, dos pagamentos recorrentes, que em cartão não é novidade nenhuma, a gente já está acostumado com as assinaturas digitais. O Jean mencionou ali as frutas, a comida para o cachorro dele, mas todo mundo aqui provavelmente já está com streaming de vídeo, de música associado a um cartão. E é fácil esquecer que a gente faz isso no cartão. E ainda bem que é fácil, porque é automático, é conveniente e é invisível. Significa que está dando certo e ainda é seguro, né? Mas o que falta? Por que a gente está aqui?
porque a gente sabe que essa conveniência que foi tão bem recebida no mundo digital pode ser expandida. E expandida para seguros, para planos de saúde, para condomínios, educação, clube esportivo, tem uma série de outras utilizações onde a gente pode agregar esse valor, seja no débito, seja no crédito. Na verdade, a gente tem que expandir para sempre ter a melhor opção de transações regulares. Para o consumidor, basta ele registrar o seu cartão, que a gente chama agora de credencial, uma vez só e não se preocupar mais com a cobrança. Ela pode ser mensal, ela vem. Se for um cartão de crédito, ainda que a data de pagamento possa ser diferente para cada comércio, o vencimento da fatura é que vai dizer em que data o consumidor vai pagar. Isso permite concentrar todas as despesas numa data e fazer uma melhor gestão do fluxo de caixa, não é? Sem perder o controle. As transações vão poder ser revisadas ali no app ou no site do emissor. O Jean também mencionou há pouco, tem os benefícios que a indústria oferece, as milhas, os pontos, o cashback, etc. Mas mais importante, tudo isto com toda a segurança, né? Vem em primeiro lugar. Todos nós aqui trabalhamos com tecnologias super avançadas que medem o risco de cada transação e assim a gente consegue evitar fraude. Porque se o pagamento é invisível, ninguém quer descobrir ao final de um tempo que os pagamentos que foram feitos não eram aqueles que o consumidor esperava. Então, a gente está aqui para proteger vocês. E ainda o consumidor tem direito a contestar. Se alguma compra não for reconhecida, se tiver algum desacordo com o comércio, pode ir lá e contestar. Eu, por exemplo, este fim de semana fiz uma assinatura de queijos. Estou mais criativo que o Jean. Se eu não gostar do queijo, se não é o produto que eu espero, talvez eu possa utilizar essa proteção da indústria, mas eu acho que não vai acontecer. E se é bom para o consumidor, também é bom para o comércio, né? Com a automatização da cobrança, se evitam atrasos, se evita a inadimplência, se fideliza o consumidor, né? Por quê? Porque tem essa conveniência, tem os tais benefícios de cartão, também o comércio conta com a mecânica de gestão de disputas, tem uma melhor gestão do fluxo de caixa. Então, por tudo isso, a gente vem buscando estimular cada vez mais esses pagamentos recorrentes. Então, a gente tem uma solução que permite ao credenciador marcar a transação, a gente chama isso de flag, e a partir daí, dependendo do segmento, se aplica uma precificação mais favorável, específica, justamente para dar todo esse benefício e ainda mais um pouco aos comércios e aos consumidores. Obrigado, Nuno. Posso fazer uma pergunta para o Otacílio? Otacílio, a gente sabe da realidade que pagamentos recorrentes é uma realidade forte no mundo virtual, vamos chamar assim, né? Streaming de filmes, música, e-commerce, assim. Mas ele não é tão forte, não tem um igual sucesso em segmentos tradicionais, no mundo físico, né? Saúde, educação, por exemplo, que cobram mensalidades. Queria ver a sua opinião se a implantação dessa opção de pagamentos recorrentes nesses serviços ou produtos que cobram mensalidades, se isso seria benéfico para os estabelecimentos comerciais, para os comerciantes e para a indústria de meios de pagamento. E por quê? E o que mudaria para esses agentes? Bom, boa tarde a todos. Ricardo, obrigado pela pergunta. Boa tarde aos colegas e à audiência. Tá? Especificamente, Ricardo, sobre pagamento recorrente, sem dúvida nenhuma é uma grande oportunidade para a indústria, né? Nós falamos aqui, como você bem disse, os colegas, né, já temos uma penetração razoável e-commerce, parte de digitalização, mas tem indústrias onde nós somos subpenetrados e aqui foi mencionado várias, né? Nessa iniciativa da ABEX e no projeto que nós desenvolvemos com o suporte da BEM, os estudos indicaram que em 3 segmentos subpenetrados, como educação, imobiliário e utilities, nós estamos falando, com números de 2020, no potencial total de cerca de 740 bilhões de reais, onde um TPV de cartões é de 2,7 trilhões. Então, aí dá uma ideia da dimensão onde é possível, se nós incrementarmos um pouco da nossa penetração, que é muito pequena, o que traria para a nossa indústria em termos de volume, transações e volume de faturamento, né? Os nossos estudos indicaram que a implementação apenas nessas 3, ou um trabalho focado nessas 3 indústrias que eu acabei de mencionar, significaria, ao longo de 5, 6 anos, o incremento para o sistema de aproximadamente 113 bilhões de reais, né? Lembrando que
o nosso projeto, os nossos estudos, eles partem de uma premissa de uma implementação gradativa em fases, um primeiro ano com educação, o segundo ano com a parte imobiliária e o último ano com utilities, né, conta de luz, telefone, água, enfim, etc. Né? E isso para que a gente tenha condições de, a cada ano, acompanhar os resultados, fazer as correções, enfim, atuar sobre essa iniciativa para que ela tenha êxito. Tá? Em termos de benefícios, muito foi falado aqui já pelo Raul, Jean, Nuno, né? Mas eu reforçaria alguns pontos. Né? As contas, na nossa indústria, em média, as contas que têm pagamento recorrente, as contas de cartão que têm pagamento recorrente cadastrados, elas mantêm esse pagamento cadastrado durante 5 anos, elas têm um risco de cancelamento 10 vezes menor do que a média das outras contas que não têm pagamento recorrente cadastrado, e elas trazem um incremento de transação de 40% em relação às que não têm. Então, é um grande benefício em termos de fidelização à marca, você ter ou fazer um esforço, toda a indústria, para o cadastramento nas contas recorrentes. Né? E, em termos de benefícios, eu acho que já foi falado bastante, eu só reforçaria, no caso do consumidor, sem dúvida nenhuma, a segurança que é a transação com cartão, com toda a governança que ela tem, chargeback, etc., né? A questão da organização financeira do cliente, o prazo de pagamento, ter em média 20 a 30 dias para pagar, né? Ele poder se organizar e ter prazo para pagamento, né? E até como foi dito pelo Jean aqui, para empresas que têm programas de benefício, lealdade, como essas indústrias são indústrias de ticket alto, ele estaria incrementando o faturamento dele e tendo os benefícios aí dos programas de lealdade, cashback e etc. Então, sem dúvida nenhuma, o portador do cartão um grande benefício. Para os estabelecimentos, a inadimplência, né, você ter uma redução da inadimplência, a organização financeira, previsibilidade, porque você vai saber exatamente o prazo que você recebe, né? Bom, enfim, eu acho que esses seriam os principais benefícios no caso dos estabelecimentos. Enfim, para não ser repetitivo em relação a tudo que foi dito, é uma oportunidade para uma indústria que é dominada pelo boleto. Então, este volume todo que eu mencionei aqui, esses números, parte do nosso estudo, eles não fazem parte da nossa indústria, eles não estão na cadeia de valor, e seria uma oportunidade, com o esforço de toda a cadeia, nós incrementarmos o número de transações e o volume que transaciona na nossa a indústria, trazendo mais facilidade para o consumidor e o estabelecimento comercial. Okay? Obrigado. Tacílio, obrigado. Só lembrando que nós podem fazer perguntas usando a plataforma aqui do webinar, que a gente vai já passar para os colegas. Nós já falamos da característica do produto, falamos um pouco do potencial, dos benefícios do pagamento recorrente. Eu queria passar a palavra para o Stanis, para ele compartilhar um pouco conosco a sua visão como adquirente, já que é a adquirente que leva essa solução ao mercado, né? Sobre eventuais casos de uso dessa solução e como tem sido o seu desenvolvimento na prática da implantação dos pagamentos recorrentes. Stanis. Primeiro, boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui com todos vocês aqui. Antes de contar a perspectiva de um adquirente, contar uma perspectiva. Eu passei 20 anos trabalhando em empresas que forneciam diferentes tipos de assinatura. Quais são as dores de uma empresa que fornece diferentes tipos de assinatura? Você tem a geração do billing, que vira uma conta, que vira um boleto. Você tem que enviar para o cliente. Pode ser pela via física ou pela via eletrônica. Você tem um atrito e um custo aqui no meio. Um atrito porque nem sempre o cliente recebe, nem sempre o cliente abre, nem sempre o cliente reconhece que recebeu. Uma vez que o cliente recebeu, ele tem dúvida se aquilo é verdadeiro ou se aquilo pode ser uma fraude, porque nós somos criativos e nós, como sociedade, somos criativos e conseguimos fraudar. Aí o cliente tem que pagar. E no momento que você vai pagar, você como cliente, consumidor, você está recebendo diversos boletos. Então, você acabou de entrar numa competição se você vai ser o boleto escolhido para pagar ou não, do ponto de vista de quem está emitindo o boleto. E depois você tem que controlar isso. Muitas vezes a gente imagina que o controle diz respeito a simplesmente você ter certeza que o cliente pagou, mas aqui você tem mais um ponto em geral de atrito, que é o cliente que pagou um pouquinho atrasado, ou que acabou de pagar,
ele liga para saber, ou ele entra em contato com seus diferentes canais eletrônicos para saber se ele pagou ou não. E ele pagou naquele segundo, naquele minuto. E ele quer saber naquele minuto se você recebeu ou não. Se você vai por uma via tradicional, em geral, boleto, por exemplo, para cada um desses pontos você tem um atrito. Para cada um desses pontos você tem um atrito. Quando você vai para uma via digital, então, para um pagamento, por exemplo, via cartão, você tira boa parte desses atritos, porque as adquirentes têm uma capacidade, a Cielo tem a capacidade, mas as demais também, por exemplo, de estarem conectadas via APIs com as empresas de serviços para dizer online, real time, se o pagamento aconteceu ou não. O pagamento, ele pode estar agendado. Então, se você fizer, por exemplo, ao invés de optar pelo pagamento que nós estamos falando aqui, recorrente, se você fizer o pagamento via parcelado, você perde algumas oportunidades. Uma oportunidade estou aqui com amigos de bandeiras que podem me dizer, as bandeiras me fornecem um serviço que eu forneço para o consumidor final, que, por exemplo, permite que o cartão seja renovado conforme ele expira. Então, isso faz com que o pagamento recorrente consiga ser perenizado. Então, as vantagens que o Tacílio trouxe aqui acontecem por facilidades que estão embutidas no pagamento recorrente. Um outro problema que você poderia ter se você estivesse saindo do boleto para um pagamento via parcelado é o chargeback. O chargeback, quando acontece, ele aconteceria para todo o pagamento. Quando você está no pagamento recorrente, você consegue fazer para aquele valor. E uma preocupação que, em geral, a gente vê que os merchants, né, os estabelecimentos têm de diferentes ramos, não, mas meu valor varia. Exatamente para o valor que varia, a recorrência se aplica, porque você consegue fazer valores diferentes, consegue fazer ajustes na fatura, de uma forma, inclusive, muito mais dinâmica. Então, quando você pensa sobre esse ponto de vista, e agora eu volto como adquirente e vejo que eu consigo suprir cada uma dessas necessidades e cada um desses temas e pontos de atrito que o consumidor pode ter com o merchant e que o merchant tem com o consumidor, eu vejo que o resultado final é um resultado muito melhor. E um resultado muito melhor, num economics que é muito melhor para todo mundo. Por quê? Porque hoje a gente tem essas transações incentivadas, então o MDR é melhor, é mais econômico. Aí você vai falar, com MDR menor, você está falando disso? Sim, porque o que eu vejo em diferentes segmentos é que conforme os clientes aderem, os casos de uso que nós temos, para gestão condominial, para, por exemplo, ONG, para, você citou, acho que foi o Jean que citou o exemplo de produtos de consumo animal, para seguradoras e para muitos outros campos que, inclusive, você também falou, Tacílio. O que eu enxergo é que quando você entra e passa a fornecer essa solução e ela é entendida, o volume transacionado cresce de uma maneira muito importante. Por quê? Porque o cliente na ponta, o varejo na ponta, o merchant na ponta, a seguradora na ponta, a pet shop na ponta, todas as empresas veem um ganho tão importante que elas passam a direcionar um volume cada vez maior para esse pagamento. Então, é esse o grande benefício, Ricardo, que eu, como adquirente, enxergo, e que se fala com tudo aquilo que foi conversado aqui. Porque se fala do benefício para o usuário final, se fala do benefício que nós enxergamos para o merchant, e se fala daquilo que o serviço que nós fornecemos dentro do universo de cartões, que passa por segurança, conciliação e muitos outros atributos, consegue oferecer como um todo, que é capturado aqui de uma forma muito importante. Sem falar, e aqui só para já terminando, que a taxa de aprovação de pagamentos recorrentes ela é muito mais alta. Então, você tem outros atributos que são até mais técnicos, mais tecnológicos, que são melhores. Você tem a capacidade de fazer retentativa. Então, tem elementos aqui que você automatiza e consegue trabalhar de uma forma totalmente diferente, muito mais eficiente e, principalmente, muito mais eficaz. Okay. Olha, obrigado, Stanley, mas eu estava aqui meio perdido com tantas perguntas chegando da audiência. Então, eu vou repassar as perguntas. E aí, Ricardo, se eu puder colaborar, eu só queria, acho que o Stanislau colocou pontos muito importantes, lembrando, né, Stanis, que um determinado segmento que for estabelecer essa aceitação de cartão, ele pode olhar essa questão do custo do pagamento das taxas referentes a isso, numa visão do todo do cliente, né? Em termos de fidelidade do cliente, em termos de custo de aquisição, custo de manutenção. Então, é muito importante que o estabelecimento olhe o todo. E também ele entenda que as barreiras de aceitação de cartão por parte do consumidor são muito baixas, principalmente porque nós estamos trabalhando com pagamentos recorrentes, que não é a compra
inteira do ano, por exemplo, de todas as mensalidades daquele ano da escola, por exemplo, né? Ela entra mês a mês, inclusive não consome o limite do portador do cartão, que é algo também que preocupa muito o portador do cartão, e esse serviço que nós temos hoje na indústria de cartões, ele, na verdade, consome apenas a parcela do mês em que o consumidor está pagando aquela transação, né? Então, além de reduzir todos os custos de relacionamento, tudo isso que a gente falou em termos de maior fidelização, menor redução de custos, isso não compromete os limites estabelecidos, os limites de créditos estabelecidos aos consumidores finais. Perfeito, Raul. Obrigado. Vou passar por algumas perguntas. Eu vou começar com você, Raul, mas abrindo para que todos complementem, porque as perguntas não estão endereçadas a uma pessoa em específico. Tem 2 ou 3 perguntas que tratam do mesmo assunto, né? Para que essa inovação ganhe escala, né, é preciso que o mercado como um todo e os próprios estabelecimentos comerciais adotem e disponibilizem isso, né? Aí a pergunta é: a BEX prevê um horizonte para que pagamentos recorrentes cheguem a mais serviços? E talvez o aspecto mais importante é quais as mudanças necessárias em termos técnicos para que isso aconteça. Poderia começarmos por essa. Bom, de uma forma geral, os serviços que estão sendo disponibilizados pelas credenciadoras, suportado aí pelas bandeiras de cartões, na verdade, eles podem comportar vários segmentos. Nós citamos só alguns segmentos aqui priorizados, ou mais evidentes, ou que nós conversamos com esses segmentos nos estudos que nós fizemos com a BEX, né? Então, em termos de ganhos de escala, eu vejo que o produto está na rua e a gente tem condições, basta um processo de mobilização, ajuste de sistemas. E falando em termos de ajuste de sistemas, a integração dos estabelecimentos comerciais com as credenciadoras é uma integração muito padronizada. Isso já existe em termos de padrões no mercado e, na verdade, eu não vejo muitos problemas dessa ordem aí. Basta realmente nós seguirmos os padrões de integração que os estabelecimentos prestadores de serviços vão receber aquela informação, como recebem a informação, por exemplo, de passar um cartão, uma maquininha, ou para pagamentos eventuais que ele já receba. Caso os colegas quiserem complementar, Stanislau, quiser complementar. Perfeito, Raul. Na verdade, quando eu enxergo os segmentos que a gente atua, sejam seguradoras, consumo animal, ou todos os exemplos que eu dei anteriormente, para cada um deles a gente tem casos de sucesso que se falam, como você me complementou anteriormente, o que eles enxergam são, em geral, diminuição do atrito, aumento da taxa de conversão, que fazem com que o resultado em receitas e em custos seja melhor, ou seja, não é só na linha de custos, é na linha de custos e na linha de receitas, o que atrai todos eles, e a gente está com a solução absolutamente preparada. Na verdade, acho que é muito mais acelerar a adoção do que qualquer outro elemento. Acho que é esse tipo de evento e comunicação daqui para frente. E, Stanis, eu aproveitaria também a sua fala para lembrar, a conta ela é sempre mais complexa do que a gente imagina. Se a gente imagina que é um tema de custo, e não colocar nessa conta o custo da aquisição do cliente, como você apontou há pouco, o custo do atraso ou da inadimplência, a gente vai ter uma percepção diferente. Então, como comércio, quando a gente olha todos esses aspectos, a gente não tem a menor dúvida de que tem aqui a solução que mais valor entrega. Mas a nossa proposta para o comércio, nesse caso, é que olhe o todo. Todos esses custos que ele teria, de qualquer maneira, e que agora passam a estar endereçados. Eu só queria complementar o que o Raul colocou. Nós mencionamos muito algumas indústrias onde estamos subpenetrados, porque elas foram o foco de um estudo base, mas em absoluto não se restringe a essas indústrias. Então, só reforçar que foi falado muito em 4 ou 5 indústrias, mas a solução ela está disponível para qualquer segmento que existe no mercado, tá? Desfazer essa eventual mal-entendido de que isso é focado apenas nesses segmentos que nós estudamos mais detidamente, porque a subpenetração é muito grande. Por isso que nós focamos nos estudos da associação nessas indústrias específicas. Mas a gente aqui está falando de pagamentos recorrentes, ou seja, todos os pagamentos em que haja recorrência. Não estamos falando de pagamentos recorrentes para a educação ou para a saúde.
todos os comércios que têm essa dinâmica de receber periodicamente estão aqui contemplados. Isso, seguro, entre outros. Bom, tem duas perguntas aqui, eu vou colocar na mesa. As pessoas querem, reconhecendo aí o valor desse tipo de solução, eles querem saber como é que está sendo o trabalho de adquirentes e bandeiras junto a esses players, para afiliar esses players e assim aumentar a aceitação dessa solução, principalmente que se aborde a questão do custo da transação. E o outro ponto que eles colocam, em relação à segurança da informação, né? Quem oferece proteção de dados com o número do cartão e o pagamento, é o estabelecimento, é a bandeira, a credenciadora, ou também é a responsabilidade da empresa? Eles têm dúvidas de onde ficam as preocupações com segurança dos dados do cartão nesse tipo de transação. Por favor, à vontade. Eu posso começar aqui. Vamos falar de segurança primeiro. A gente trabalha com tokenização, que significa que o comércio ele não vai ver o número do cartão exatamente como o consumidor vê quando pega um plástico, nem o prazo de validade, nem o código de segurança, o tal do CVV. Ali está um dado falso que a gente consegue reconstituir. É um pouquinho como se fosse as fichas num cassino. O ladrão que roubar as fichas de dentro do cassino não vai na rua, ali no posto de gasolina e colocar a gasolina no carro com aquelas fichas, elas só valem naquele contexto. Então, quando a gente tokeniza, a gente passa os dados reais e substitui por uns dados aleatórios que a gente consegue identificar depois. Então, esse já é um grande padrão de segurança que a gente está adotando aqui. Eu poderia falar um pouquinho sobre a questão das bandeiras, o que estão fazendo. As bandeiras estão incentivando e tomando as medidas que lhe cabe. Alguém mencionou na pergunta a questão de custo, né? Então, há uma grande mal-entendido no mercado sobre essa questão de custos, né, e de preços, etc., porque muitas dessas indústrias mencionadas aqui, as bandeiras têm políticas, cada uma a sua, diferenciadas de precificação. Então, o mercado, às vezes, pensa que vai pagar a famosa taxa de desconto, que é o normal no mercado de cartões de crédito. Mas as bandeiras têm outras modalidades de custeio e de precificação que não é o tradicional MDR. Então, obviamente, se você está falando de uma escola, um ticket alto, o sistema não vai ficar sócio da escola e cobrar X%, mas são valores... Aí varia, cada bandeira tem o seu sistema, mas tem cap, tem valor fixo em centavos, então é uma outra precificação. Então, o esforço da BECS, da indústria e das bandeiras é tentar divulgar isso, falar mais sobre isso para desmistificar esta visão do mercado, que é uma visão antiga, de um passado que existiu, mas hoje, dentro dessa abordagem de pagamentos recorrentes, é uma outra realidade. Então, na parte da cadeia que se refere às bandeiras, esse é um exemplo do que nós fizemos para alavancar e acelerar a penetração nesse mercado de pagamentos recorrentes. Se eu puder fazer só um comentário, que ao longo de todo esse processo, que a BECS ela não cuida de soluções de preço, de negócio, mas ao longo de todo esse processo que se verificou que as bandeiras possuem soluções específicas, diversas, para os diversos públicos. Então, nós entramos no trabalho na BECS, foi mais de padronizar os procedimentos, né, e a oferta mais massiva dessa solução. Porque existem soluções em cada bandeira de precificação para permitir atingir esse mercado. Eu não sei se tem algum comentário, porque tem uma série de outras perguntas aqui. Eu só queria fazer um comentário que o Tacílio colocou um ponto importante aí, que é desmistificar exatamente essa questão da oferta de pagamentos recorrentes. A gente precisa comunicar melhor isso ao mercado, os estabelecimentos precisam procurar as credenciadoras, porque o serviço foi totalmente modernizado, totalmente alinhado com as novas diretrizes da indústria de cartões, totalmente digitalizado, tem conceitos de precificação dos mais variados tipos, e realmente, na verdade, nós não estamos falando de uma transação tradicional ali,
de forma isolada. Estamos falando de um produto específico que está sendo colocado por parte das credenciadoras e bandeiras no mercado. Jean, tem uma pergunta aqui para você. Que ótimo. Aliás, são duas. Como fica a inadimplência na recorrência? Melhora? Qual o benefício para o portador do cartão e para o estabelecimento? E também engatando como funciona o limite do cartão no caso de transações recorrentes. Acho que a gente falou sobre alguns dessas características aqui, né? Então, acho que o Stannis comentou um pouquinho como as taxas de aceitação ali, de aprovação são melhores. Então, ou seja, todos os índices de gestão do portfólio, inadimplência, autorização, todos eles são melhores aqui. Então, é uma transação que acaba sendo, de uma certa forma, por isso, acho que nós estamos falando de incentivo, né? Aqui é o incentivo que as bandeiras fazem, que as adquirentes fazem, os emissores fazem para esse tipo de modalidade, é porque, literalmente, é uma transação mais saudável, né? Então, aqui, os problemas todos que acabam caminhando, o Raul, em algum momento, inclusive, disse, olha, é um limite que, se você fizer uma compra hoje de R$500 em 10 vezes, um parcelado sem juros, por exemplo, R$500 vão ser abatidos do seu limite, né? Se você fizer uma assinatura de R$500 em 10 vezes, apenas uma parcela ali, os R$50, que vai ser abatido do seu limite a cada mês. Então, é uma modalidade que, em geral, ela traz, por ser mais previsível, por os dados já estarem lá, como o Nuno colocou, a segurança maior, por ela ter um incentivo de preço, por ela ter uma previsibilidade não só e o controle que ela gera, é uma transação mais saudável. Não sei se eu posso dizer mais saudável, mas ela é uma transação que faz bem para o sistema. Então, por isso ela é tão incentivada. Perfeito. Obrigado. Tem 3 perguntas aqui para você, Stannis. Na sequência, hein? Vamos lá. Qual é a oportunidade que a recorrência de pagamentos oferece a adquirentes? Quais setores já apresentam um grau maior de maturidade e maior potencial? O pagamento por recorrência é mais ou menos seguro que compras parceladas? Por quê? Bom, vamos lá, uma por uma aqui. Primeiro, acho que a grande oportunidade vem quando a gente enxerga os casos de uso. Eu vou falar da vida que a gente está vendo aqui na vida real, aplicando. Então, a gente tem um case de uma seguradora que fazia ocasionalmente pagamentos com cartão de crédito com parcelado, mudou para utilizar o sistema de pagamentos recorrentes que o Raul bem comentou aqui, viu os benefícios e muito mais do que duplicou a utilização do pagamento. Então, por quê? Porque ela fazendo todos os econômicos que a gente falou aqui, que no Neotacílio também comentaram que é mais sofisticado e mais complexo, mas quando você faz as contas e entende os benefícios em receitas, benefícios em custos, você vê que vale a pena. Então, do ponto de vista de oportunidade, é ter um TPV muito maior em diversos setores. Para ser prático, se isso é algo que você perguntou quais setores têm mais maturidade, quais setores que têm maior potencial, seguramente os que têm maior maturidade são aqueles que já nasceram com recorrência digital. Por outro lado, algo que anima muito é saber o seguinte, eu vou dar um exemplo de mais um case real. Temos um cliente que é uma academia, e ela faz todo o processo de onboarding de clientes utilizando o sistema de pagamentos recorrente via cartão. Todo. Não é ocasional, é todo. Por quê? Porque ela oferece para esse cliente a capacidade de no totem, resolver a vida dele de uma forma automática e o cliente sai trabalhando e operando. De novo, uma forma recorrente. O cliente mudou de cartão, está ali, o cartão dele expirou, voltou, está lá continuando com a assinatura. Então, por que ela fez isso? Porque ela queria ter o menor atrito possível, maior nível de automação. A gente estava falando aqui de vários setores. Vou te dar um outro setor que a gente trabalhou com a mesma oportunidade. ONGs que querem ter um determinado valor de doação recorrente, que não quer ficar tendo ponto de atrito o tempo inteiro de lembrar ou de contar a história que ela está vivendo, que é complexa, etc. Então, ela estabelece
o valor recorrente, e se ela precisa de algo diferente num determinado mês, ela pode pedir algo diferente e buscar essa diferenciação. A gente tem um cliente que faz gestão condominial, e ele pegou uma parcela dos serviços de gestão condominial e colocou em pagamento recorrente. E o que ele tenta fazer agora, além de ter esse pagamento recorrente de gestão condominial, é vender outros serviços, porque dá para ele a oportunidade de, nos pontos de contato, ao invés de estar trabalhando nos pontos de contato com cobrança ou qualquer outro elemento de atrito, está vendendo novos serviços. Então, o volume de exemplos que a gente tem em segmentos que são diferentes, como o Tassilo falou, que não são exatamente apenas aqueles que a gente comentou, que seriam os mapeados como maiores oportunidades, mas de casos reais que nós estamos nos deparando aqui na adquirência no dia a dia são enormes. E, de novo, a grande vantagem é que a gente leva para esse cliente um nível de solução que ele não teria utilizando qualquer outro meio de pagamento, seja em termos de automação, seja em termos de como ele se conecta automaticamente, consegue ter resposta online real time, seja em termos daquilo que ele está levando para o consumidor final de benefício. Então, de uma forma bem sucinta, é isso, Ricardo. De novo, temas práticos, todos os casos aqui práticos e reais. Obrigado, Stan. Raul, tem uma pergunta para você aqui. Na visão do emissor, você entende que tem que ser feitos ajustes nas políticas de crédito? Entende que há um risco maior nesse tipo de transação que pode afetar a avaliação? Eu entendo que as políticas de crédito dos emissores, pelo que eu conheço, a experiência de mais de 33 anos na indústria de cartões, é que realmente elas já prevêem esse tipo de situações, né? Muito pelo contrário, eu vejo quando os pagamentos recorrentes, eles trazem maior previsibilidade, como a gente falou aqui, não consomem o limite total do cliente, né? E trazem maior estabilidade para o processo aí de concessão desse crédito. Eu acho que é um ponto a ser considerado de forma positiva na análise do behavior daquele cliente. Ótimo. Senhores, a gente tem aqui uma série de outras perguntas que a gente, tendo o nome da pessoa que está me perguntando, nós vamos tentar encaminhar uma resposta consultando os senhores. Mas eu acho que, em função do horário e da agenda aqui dos senhores, que eu sei que é extremamente complicada, eu gostaria de passar para vocês fazerem as suas considerações finais desse evento, não antes agradecendo muito a participação de vocês. Por gentileza, doutor Jean, nosso presidente. Não, obrigado, Ricardo. E, mais uma vez, obrigado pelos companheiros aqui, pela audiência. Definitivamente, eu acho que o que trouxe meios eletrônicos de pagamentos para o patamar que ele tem hoje, principalmente no mercado brasileiro, onde a penetração é muito alta, eu acho que é a conveniência e a segurança que ele traz. Então, na verdade, eu acho que o grande trabalho, inclusive liderado aqui pelo Raul, de expansão dessa utilização numa modalidade tão importante para nós, é apenas estender todos esses benefícios. A gente conseguiu, acho que ao longo de algumas décadas, transformar todo aquele custo, aquele risco de você carregar dinheiro na carteira, substituir isso com um cartão físico e hoje um cartão virtual e assim por diante. Se a gente tiver a oportunidade sempre de expandir isso, né, a visão, de novo, do controle, da conveniência, da praticidade, eu acho que vai ser sempre o objetivo desse setor, seja lá ele como for. Ou seja, são instrumentos rápidos, seguros e práticos. Então, definitivamente, quanto mais a gente puder expandir, acho que melhor para nós e para a sociedade como um todo. Senhores? Eu posso falar aqui. Bom, eu vejo que nós estamos vivendo aí, isso é mais um passo, né, no processo de digitalização do negócio cartão, de modernização, né, em que o cartão ganha cada vez mais relevância na digitalização da economia como um todo, né, esse serviço que nós estamos colocando à disposição da sociedade, de uma forma geral, é um serviço que vem agregar um valor ainda mais relevante e que nós entendemos que cada vez mais o consumidor brasileiro vai utilizar o sistema de cartões, como já tem uma relevância aí altamente importante no consumo das famílias, e cada vez mais nós vamos
ocupar um espaço ainda maior. E exatamente o nosso maior objetivo é tirar dinheiro do papel da economia, como o Jean falou, é trazer maior previsibilidade, trazer maior segurança para os consumidores e previsibilidade para os estabelecimentos comerciais. Então, esse movimento que nós fizemos de pagamentos recorrentes, ele vem muito ao encontro de tudo isso e de todo esse processo de modernização. A Diretiva 14, ela é pública, o manual operacional está divulgado. Na verdade, nós estamos padronizando esse serviço. Um ponto importante que trouxe o mercado de cartões na relevância que hoje ele tem no Brasil também foi os processos de padronização operacional e de atendimento aos estabelecimentos comerciais e aos consumidores de uma forma mais ou menos padronizada, né? Que tenha e siga um determinado comportamento básico, né? O que permite exatamente a expansão e o ganho de escala dos serviços de aceitação de cartões de crédito no mercado. Então, eu vejo que nós estamos vivendo um momento muito positivo, mais um passo nessa transformação dessa agenda liderada aí pela diretoria da ABECS, e eu fico muito feliz aí que nós estamos realmente programando aí, prevendo um futuro ainda mais grandioso aí para o negócio de cartões junto ao mercado brasileiro. Aproveitando, Raul, a sua deixa, o futuro está sempre em construção. A gente está no negócio de pagamentos digitais e significa remover fricção sempre que ela exista. A gente aqui percorreu vários exemplos. O Stanis falou de uma situação em que o cartão expirou e ninguém teve que ir lá e colocar um novo cartão. Isso foi automático. Da mesma maneira, o serviço permite que você, ao criar um novo cartão, pode ser no app de um banco, esse cartão seja empurrado para os serviços de assinatura que a gente quer, como se aparecesse ali uma lista de comércios que aderiram e a gente diga, eu quero esse cartão colocado nesse serviço de transporte, nesse serviço de streaming e por aí afora. Fazer desaparecer o pagamento. É contraintuitivo, mas é isso que a gente faz, porque a gente quer dar essa conveniência. E quando a gente dá essa conveniência, a gente esquece do que realmente está acontecendo por trás. Por isso é que eu disse no início do meu comentário, aparece na mídia com frequência que vem novidades em pagamentos recorrentes e a gente esquece que há algum tempo que a já vai para pagamentos recorrentes. É que é tão conveniente que a gente já nem lembrava que o nosso cartão está nesses serviços. E vai ser cada vez mais assim que a gente trabalha para dar exatamente, como o Jean disse há pouco, conveniência, segurança. Então, contem com a indústria, que a gente vai continuar fazendo isso por vocês. Bom, eu vou, então, aqui na sequência, eu acho que muito foi dito aqui. Eu gostaria de agradecer a todos aí que se inscreveram e participaram desse webinar, pelo tempo aí, 1 hora dedicada a nos ouvir, e agradecer pela oportunidade de falar um pouco do trabalho da ABECS, que tem feito muitos esforços em prol do desenvolvimento da indústria de meios de pagamento. Essa iniciativa de hoje, que nós falamos um pouco, tivemos a oportunidade de comunicar, falar com um pouco mais de detalhe, que é pagamento recorrente, mas existem outras, como o Ricardo mencionou no início desse webinar, Click to Pay e outras, acho que teremos outras oportunidades, onde poderemos falar de tudo que a ABECS tem se envolvido, tomado a iniciativa de trabalhar em prol do consumidor, em prol do mercado, do desenvolvimento da indústria. Tá? Então, obrigado a todos aí pela participação. Senhores, eu queria agradecer a cada um dos senhores painelistas pela brilhante aula que nos deram aqui, por compartilhar com a gente essa experiência, agradecer a nossa audiência com mais de 350 pessoas participando e convidar a todos para um segundo webinar sobre recorrência que nós vamos realizar em novembro, aí com participação como painelistas de empresas do setor de educação, saúde, seguros, para tornar ainda mais dinâmica e demonstrar que a gente tem solução, a indústria tem soluções tanto para o mundo virtual quanto para o mundo físico para avançar nas soluções de pagamentos recorrentes. Eu agradeço a todos a atenção, o tempo dedicado a este webinar e convido-os para o segundo que acontecerá em novembro. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.